Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para estar presente nestes encontros literários de Montemoro Novo, na 7ª edição destes encontros, com a Dulce Maria Cardoso e com o João Tordo. É um prazer vir até Montemoro Novo, onde vim várias vezes em reportagem por causa do espaço do tempo e onde passei também como turista daquelas que reparam ao longo de vários anos da minha vida. Portanto, agradeço o convite para aqui estar. O mote ou o tema destes encontros é paisagem e palavra, e esta mesa, em especial, fala ou pretende que nós exploremos, esta paisagem aqui composta por nós os três, explore a ideia da paisagem como personagem. Eu não trouxe os livros nem de um nem do outro, porque são ambos autores de uma extensa obra, tem vários livros publicados, tanto a Dulce como o João, obra essa premiada e reconhecida dentro e fora do nosso país. Portanto, eu não pude vir carregada, até porque fui operada há pouco tempo e, portanto, não posso carregar pesos. E, como toda a gente sabe, os livros pesam bastante em diferentes e múltiplos sentidos. Tenho os livros, no entanto, destes dois autores, destes dois escritores, muitos deles na cabeça, na memória, e isso parece-me que é o mais importante, porque isso também compõe a própria paisagem que cada leitor vai construindo ao longo da sua vida. Não vou perder tempo com as biografias de ambos, que estão disponíveis online, podem encontrá-las facilmente. Acho que é sempre mais proveitoso usufruirmos deste tempo para ouvirmos os escritores do que propriamente sabermos os pormenores da sua biografia, a não ser que queiram partilhar por alguma razão, e por isso passava a conversar com a Dulce e com o João. Bem-vindos os dois. Esta mesa, como eu já disse, tem como mote a paisagem como personagem. Significa isto que, em determinados livros, a paisagem se impõe de uma forma tão marcante que condiciona a ação narrativa, condiciona as personagens humanas, agindo sobre estes elementos e outros elementos que podem compor um romance, e tornando-se um motor ou parte do motor da evolução, na evolução da história que cada escritor quer partilhar e contar. Vou começar por uma pergunta muito abrangente que vou fazer aos dois. Começo por ti, Dulce. Em que livro sentes que trabalhaste ou quiseste trabalhar de forma mais assumida a paisagem, neste sentido de ela condicionar a movimentação das personagens e da ação? Antes de mais, boa tarde. É um prazer estar aqui convosco, contigo também, Inês, e com o João. Eu acho sempre, isto é um lugar comum e já disse tantas vezes que até pareço assim que tenho um problema de esquecimento. Eu acho que os autores não são, de facto, as melhores pessoas, pelo menos eu, no meu caso, não sou a melhor pessoa para falar dos meus livros desse ponto de vista. Onde é que eu fiz isto mais ou menos? Pois, se calhar era melhor. Porque, na verdade, o João falará depois por cima, e porque cada autor também tem uma história, tem uma maneira de trabalhar. Eu nunca parto, eu não sei falar sobre isso porque não é assim que eu parto para os livros. E, portanto, como eu não parto para os livros a pensar, vou falar sobre isto, sobre aquilo, sobre Angola, e já falei, vou falar sobre Cascais, mas as coisas acontecem e eu não consigo explicar bem como é que elas acontecem. Há uma coisa que é comum aos meus livros todos, ou seja, são todos portugueses. E isto não é por uma questão de nacionalismo ou de outras questões ligadas a isso, é só porque eu só sei escrever daquilo que sei. Exatamente.
E calhei ser portuguesa e, portanto, aquilo que eu sei é o que se passa aqui e portanto, e isso eu percebo que Portugal, que as minhas histórias são portuguesas, ou seja, não são norte-americanas, não são alemãs, não são naquele sentido tão em branco que possam ser tudo, não. Elas são eminentemente portuguesas, isso sei. Até porque acho que nós estamos condenados à língua em que nos expressamos, não é? E as pessoas que são bilíngues e etc. devem ter um problema porque devem ali ter umas identidades muito repartidas. A mim, eu pertenço aos meus pensamentos e esses pensamentos são em português. E, portanto, isso sei. Agora, a paisagem em si... Aliás, eu, quando fui convidada para esta mesa, eu acho que os meus livros nem têm paisagem. Ou seja, as coisas estão lá para as personagens andar. Nunca me lembro de dizer, vou descrever assim à moda do Essa. Por exemplo, acho que Trás-os-Montes está muito presente, nos meus contos, especialmente. Sim. Mas isso foi porque eu fui educada. Eu sou transmontana, apesar de só ter lá estado 6 meses. Mas fui educada por transmontanos. Os meus pais eram transmontanos e, portanto, todo o imaginário, as histórias que eu ouvi na infância eram transmontanas. E, portanto, eu acho que há muito Trás-os-Montes nos meus contos, ainda que eu nunca lá tenha vivido, praticamente. Portanto, é por interposta pessoa. Reconheço isso nos contos, por exemplo. Obviamente, no retorno, reconheço a questão mais do que da paisagem, do espaço do hotel, não é? Mais do que propriamente o Estoril, onde o hotel se localizava, o Cascais. E no último romance, Cascais está presente, ou seja, a personagem vive em Cascais e há, de alguma maneira, uma crítica ao que as coisas se vão tornando. Mas, quer dizer, calha ser Cascais, podia ser Lisboa, porque eu acho que tudo o que é dito sobre Cascais pode ser dito praticamente sobre o país inteiro. Sim. Ou seja, tudo o que ela diz, porque ela fala sempre de Cascais no que foi e no que é, no que se tornou, etc. E há uma crítica. Mas também há uma necessidade de situar aquela personagem. O livro chama-se Eliette, Uma Vida Comum. Normal, desculpem. Num espaço muito específico, com umas características muito específicas, não é? Quem lê o romance fica com essa sensação, não é? Nós estamos, sobretudo quem conhece aquela zona, nós vamos caminhando com a Eliette. Pois, os romances começam sempre para mim com uma imagem. Aliás, toda a minha escrita é antes de ser escrita, antes de ser palavra, é a imagem. E a Eliette, a ideia da Eliette, do romance, começou com uma mulher a fugir, enrolada no que seria um lençol, despida, e a fugir assim num lusco-fusco, eu não sabia se era fim de dia, se era manhã, mas seria mais de manhã porque não havia mais ninguém. E essa imagem, acontecem várias, não é? Mas algumas ficam, perseguem-me. E depois eu vou atrás, perceber onde é que ela estava a correr, quem era, etc. E essa imagem não consta sequer ainda na Eliette, irá constar, mas depois eu comecei à procura do que era, de onde é que seria essa imagem. E cheguei à conclusão que seria ali por volta das dunas do Guincho. E é só por isso que o romance depois se arrastou todo para aquela zona. Por causa dessa imagem que veio não sei de onde e que eu nem sei explicar porque é que ficou. Porque, na verdade, passam não sei quantas imagens pela cabeça, mas depois as que ficam é que são um caso sério, porque depois não te largam, mas quem é, o que é que foi, porque é que está a correr, de onde é que vem. E eu continuo, e depois a construção do romance é perceber, é descobrir, como se fosse um detetive, ou seja, o que é que aconteceu? E depois o romance tem uma espécie de regra e lógica própria, que acho que quem escreve percebe isso, que não é inspiração divina, não é nada disso, mas é um mundo faz de conta em que se entra e que nos entregamos a ele seguindo regras muito próprias daquilo que estamos a fazer, que é uma espécie de... Eu acho que é uma coisa muito infantil, por isso é que eu gosto tanto. Eu acho que escrever é a coisa mais infantil que se pode ter na idade adulta. Mais livre também. Uma liberdade condicionada. Sim, eu diria mesmo infantil. Quer dizer, é tu estares ali horas a mentir, não é? Estás a mentir! Muitas horas! Descaradamente. A inventar e depois... A dizer, e depois vai haver pessoas que vão acreditar nisto e vão gostar também de estar nesta brincadeira. Portanto,
é a coisa mais infantil que um adulto pode fazer. E por isso, para mim é isso, é acima de tudo este prazer de descobrir o que é que essas imagens que me perseguem, o que é que são, de onde vêm, depois começam a formar-se as personagens à volta, porque a imagem normalmente traz outras e etc., e de repente está um mundo bem composto, bem construído, em que tem uma lógica própria, em que digo, não, eu queria fazer isto, mas ela isto não faria. Porque até me apetecia, porque sei lá, porque estou irritada, e apetecia-me, por exemplo, fazer um capítulo assim muito zangada. E depois dizer, não, isto ela não faria, isto não é. Portanto, eu sei que o que é da personagem, o que é meu, o que é estranho, não é? Porque sou tudo. Portanto, é esquisito. Eu uma vez tentei explicar a uma jornalista muito bem intencionada este processo de criar personagens. E, portanto, como via que ela estava cada vez mais perdida, assim a olhar para mim como quem dizia lá, eu expliquei, olha, se calhar o mais parecido, para quem não escreve, é a ideia do amigo imaginário. Quando se é criança e se calhar ter o tal amigo imaginário com que as crianças fantasiam, realmente há regras próprias para se falar com o amigo imaginário. E ela ficou comigo assim, gostou de agora. E depois apareceu assim no título, Dulce Maria Cardoso tem amigos imaginários. E pronto, e só faltou a seguir dizer... Não deixa de ser verdade. Pois, não deixa de ser, mas só faltava o subtítulo e a ambulância está a chegar. Porque parecia uma louca, não é? Mas a verdade é isso. Há aqui muito de irracional e de uma coisa que eu não sei. Esse é o grande mistério. Não é pôr as palavras umas ao lado das outras, que isso não me oferece. Mas qualquer pessoa que saiba escrever consegue fazer isso. O grande mistério é como é que, neste caso, eu me deixo tomar por aquelas pessoas que para mim são tão reais como tu, porque é estranho, mas é verdade. E tu, João, tu, ao contrário do que a Dulce disse, tens outras paisagens que não as portuguesas. Aliás, começaste precisamente fora, porque também tiveste a experiência de viver fora, e os teus livros... talvez os que não identificas como policiais, talvez nesses note a marca da paisagem mais como personagem do que nos policiais e nos thrillers. Concordas? Como é que te condiciona ou não, ou se é que alguma vez te condicionou a paisagem? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, obrigado a ti, Inês, e à Dulce por estarmos aqui. Enfim, eu não comecei exatamente como escritor de paisagens, nem nada do género. Aconteceu, nasci em Portugal, não é, obviamente, e portanto, a minha língua é o português, e sempre escrevi em português. Depois houve uma fase da vida em que por questões de educação e porque não sei o quê, fui viver para fora e as paisagens eram tão diferentes e tão contrastantes que, para mim, tornou-se um objeto de estudo interessante, não é? Como é que uma pessoa que vem desta paisagem, não é? Que é tão portuguesa, então aqui estamos mesmo numa paisagem muito portuguesa, tipo em Lisboa já é mais ou menos. Por causa da biblioteca, que chama-se Almeida Faria, não é? É. Eu fui vizinho lá dele durante anos e anos, do Paulo Almeida Faria. Ele mora na Lapa, em Lisboa. Na Lapa, exato. Sim, então sim, encontrava imensas vezes. Triângulo ali entre... Sim, um senhor muito cordial e elegante e muito simpático, que sempre vestido de preto, com os seus blazers e a sua gola alta. Também. Sim, a gola alta, tem agosto e ele usava a gola alta. Mas pronto, portanto, para mim a paisagem dele é a Lapa, não é Monte Poro Novo. É estranho, mas a minha aprendizagem da escrita começou muito cedo. Eu tenho muito, ao mesmo tempo que tive uma sorte muito grande nesse aspecto, tive azar em tudo o resto. Ou seja, em muitas áreas da vida eu tenho imensas dúvidas, cometo imensos erros e tenho muita dificuldade com a minha organização mental. Vou ficando melhor com a idade, obviamente, mas houve uma coisa que eu nunca tive dúvidas do que é que ia fazer. Aos 6 anos, a minha mãe sabia o que é que eu ia fazer, porque eu passava o dia todo a escrever, não é? E portanto, isso esteve sempre comigo. E para mim, depois as coisas tornaram-se muito... Quer dizer, todos os escritores e escritoras que eu admiro, não é? E que fazem aquilo que eu gosto de ler, por exemplo, a Dulce é um deles, uma delas, porque fazem aquilo que eu gosto, são incapazes de pôr uma ideia na página ou de lançar uma imagem e não explorar essa imagem.
até ao final. Eu acho que isso é mesmo interessante e isso é o que me interessa na escrita, mais do que abstrações ou ideias ou não sei o quê. Interessa-me explorar de um território que a ideia sugere. Não é? E às vezes as ideias aparecem enquanto ideias, aparece um homem que matou não sei... Pronto, agora estou a dar-me da estúpida. Um homem que matou não sei quem. E às vezes aparece uma imagem de um farol, por exemplo, e essa imagem sugere uma paisagem e depois o que um escritor faz, ou neste caso o que eu faço, é entrar nesse território e começar a explorar, não é? Quer dizer, o território. E os escritores e as escritoras que eu gosto fazem isso, essa exploração e como diz a Dulce, querem saber como é que aquela personagem chegou até ali, o que é que rodeia, onde é que está, etc. Mas eu acho que é muito parecido com música, não é? No sentido em que eu vou estudando música num sentido amador, mas pá, não passa uma semana sem que eu leia um bocadinho de uma partitura de Brahms, ou de Beethoven, ou de Mozart, não sei o quê, os grandes compositores, não é? E ao ler aquilo, para mim, aquilo é muito parecido com a escrita. São temas, não é? Como a Quinta Sinfonia, tarararam, tarararam, aquelas são mais 8 notas que toda a gente conhece, mas o que o Beethoven faz a seguir é explorar o território que essa harmonia sugere. Explora, e modula, explora, depois volta de novo ao tema, depois sai do tema outra vez. E para mim, às vezes, é quase mais interessante ler partituras do que propriamente ler romances, porque as partituras são ainda mais paradigmáticas deste exercício. Mas não são mais abstratas? Não, num certo sentido, são muito mais claras, não é? Porque a linguagem é muito mais abstrata, ou seja, tu podes querer dizer várias coisas com as mesmas palavras, não é? E uma nota de música também tem o seu contexto, quer dizer, um si bemol depende do contexto harmónico, pode significar várias coisas diferentes, mas para mim o que me ajudou depois às tantas foi, eu escrevia muito e eu não sabia o que é que fazia, não é? Como todos os escritores ao princípio não sabem o que estão a fazer, estamos perdidos, não é? E depois Estamos com os nossos amigos imaginários? Com os amigos imaginários e com... Sim, eu acho que a Dulce tem toda a razão. Não há definição mais completa de insanidade que uma pessoa que passa o dia fechado num quarto a falar com pessoas que não existem. Pá, é uma coisa insana, não é? E portanto é que muitos escritores... Ainda ontem eu estava a acabar de ver um documentário acerca do Hemingway. Pá, eu não me admiro nada que o Hemingway tenha tido aquele fim. Aquilo, de facto, não é suportável, não é? Portanto, tu tens de ter uma estrutura fora da escrita e do conhecimento do mundo que isso te traz e do que os outros pensam de ti por causa disso, tens que ter uma estrutura saudável que não tenha nada a ver com isso. Quando não tens, acontece aquilo que aconteceu ao Hemingway, não é? Que fica consumido por si próprio, enfim, e pelas personagens que ele cria e ele próprio quer ser as suas personagens, não é? O Hemingway, quando tinha 50 anos, parecia que tinha 75. Porque ele tinha vivido aquelas vidas todas com havido outros fatores que o influenciaram. Teria havido, sim, mas houve outros alcoólicos que não chegaram àquela idade e não tinham aquele aspecto, não é? Portanto, eu acho que o Hemingway, para além de escritor, também foi toureiro, combatente na guerra, não sei o quê. Ele assumiu aquelas personagens todas e não conseguiu divorciar-se, perceber que a vida é uma coisa e a escrita depois está dentro do escritório. Mas desculpa, estou aqui a alongar, mas o que eu queria dizer era o momento em que as coisas se tornaram mais claras foi... Eu tive um professor nos Estados Unidos e ele era um professor muito engraçado porque ele dizia-nos sempre que estava-nos sempre a comparar com os escritores que ele achava que tinham sido da nossa tradição. E ele nesse semestre de aulas, foi em 2001, por aí, disse-nos, olha, eu gostava que vocês trouxessem um pedaço de escrita todos os meses para conversarmos. Eu não gostava assim muito daquele método americano, porque não gostava tanto de me expor, nem gostava que toda a gente tivesse a opinar, mas pronto, foi o que foi. E ele levava sempre uma coisa qualquer que tivesse escrito e ele todos os meses me dizia pois, vê-se que tu leste muito Chekhov ou o Philip Roth ou não sei quantas, e estava-me sempre a comparar com os escritores que ele suspeitava que fossem a minha tradição literária. Até que no último mês de aulas eu escrevi qualquer coisa com a qual eu me senti muito desconfortável. Eu não sei, isto é esquisito, mas pronto, como já não tinha muito tempo, fui-lhe apresentar isto foi há 25 anos. E ele chamou-me ao gabinete e disse-me, olha, tudo o que tu me trouxeste até agora, eu sei o que é. O que tu me trouxeste este mês, eu não sei o que é. E, portanto, segue este caminho. Ele disse em inglês, disse, follow this thread, segue esta linha, não é? E eu percebi eu pensei que ele fosse dizer o contrário, que fosse dizer, não, volta para as coisas que tu já conheces, não sei o quê, mas ele disse-me o oposto disso. E eu comecei a seguir esse caminho, não é? Que era uma coisa que eu não sabia bem o que é que estava a fazer, e depois essas páginas muito reescritas e já em português acabaram por ser as primeiras páginas do meu primeiro livro,
porque eu tinha encontrado ali uma paisagem, para voltar ao tema, né? De repente tinha-se aberto ali qualquer coisa que era só minha e que vinha de curso para ter passado muitos anos a aprender aquilo que os escritores aprendem quando o tempo todo, que é harmonia e ritmo, não é? No sentido harmónico, que palavras e que parágrafos e que frases é que eu tenho para contar esta história, e no sentido rítmico, como é que eu conto esta história, com que saltos, com que pico, com que elipses, com que não sei o quê. Pronto, E encontraste a tua própria voz encontrei a partir ali, daí. sim, uma vozinha ainda muito tenue, não é? Depois foi uma coisa que foi se desenvolvendo com o tempo, às vezes vai-se embora, outras vezes volta, às vezes eu divirjo? É assim que se diz? Eu divirjo? Não. Como é que se diz esta palavra? É divirjo? Pergunta ao Carlos Reis, porque eu neste momento estou com o meu cérebro Não sei conjugar este verbo. num país desconhecido, também noutra paisagem. Às vezes eu faço uma diversão e vou para outros géneros e aí já não preciso tanto desse tom, desse timbre, não é? Mas esse timbre está sempre comigo, eu acho que depois faz parte de nós, e a última análise é aquilo que tu queres fazer enquanto escritor. Eu gosto às tantas de pensar que um leitor, um bom leitor, aqueles que gostam muito de ler, vão a uma livraria e abrem um livro sem ver e percebem que é a Dulce, ou percebem que é o João, ou percebem que é o não sei quantos, não é? E porque torna-se uma marca. Não? Eu tenho uma história curiosa para contar. Eu já te confundiram com outras. Eu tive há uma professora que se chama brasileira da Universidade, agora não sei se já se reformou, mas era da Universidade de São Paulo e depois era de umas tantas privadas. E foi ela que integrou o Campo de Sangue e os meus romances em geral no currículo lá no estudo. E então ela uma vez escreveu, muito querida, chama-se Marlise Vaz Bridi. Ela começou a estudar, ou seja, tornou-se professora no ano em que eu nasci, portanto é uma senhora já bastante idosa e tal. E depois, pronto, gostou ali do que viu e decidiu fazer um artigo sobre o meu trabalho, em que concluía que o meu estilo era não ter estilo. E depois eu não respondi, porque eu não respondi ao e-mail, porque ela depois dizia que todos os livros eram muito diferentes, que eu mudava muito, etc. E depois eu não respondi ao e-mail, onde ela mandou o seu artigo, porque não sei, estava fora, já não me lembro, ou se calhar não li logo, e ela depois, passado um bocadinho, uns dias, tornou-me a escrever, a dizer, não ficou ofendida, pois não. E eu disse, não fiquei nada ofendida, mas ela garantia que se não tivesse, ou seja, que se não tivesse o meu livro, e continua a dizer isso, é a tese dela, que se não tivesse o meu nome nos meus sentimentos e no retorno, ninguém sabia que era meu. E há uma prova disso. Eu entrei na literatura de forma completamente selvagem, não é? Pelo um prémio anónimo, não conhecia, nem sabia o que era a figura do editor, nem nada, não sabia nada, rigorosamente. E, portanto, e depois concorri, havia um prémio Acontece, e eu concorri a esse prémio. Era bastante dinheiro na altura, eu tinha obras para fazer, que é um clássico na minha vida, agora também estou em obras outra vez. E portanto, escolhi aquilo tinha que se escolher um nome para que se concorrer, não é? Pseudónimo. E eu pus umas iniciais, já não me lembro quase, imagina, FMB, uma coisa qualquer. E depois recebi o prémio, como diz o meu então marido e meu melhor amigo ainda, imagino os outros, porque ele achava que o livro ainda não dava muito trabalhado. E então depois, imagino os outros, telefonou-me o Manuel Alberto Valente. E o Manuel Alberto Valente, eu atendi ao telefone fixo, não é? Disse que queria falar, depois ele disse aqui, e disse, nós estamos aqui espantadíssimos. Isto não é tanto de estilo, mas é uma coisa muito engraçada da escrita feminina e masculina, e dá pouco o João dizer do escritor e da escritora. E depois eu atendi, não é? Apesar desta voz rouca, é feminina, e ele dizia, é mesmo uma mulher, é que nós tínhamos apostado que era um homem. E, portanto, o Manuel, durante o telefonema, ia dizendo, mas que estranho, é que é mesmo uma mulher. E eu, bem, até a prova em contrário sou. Portanto, esta coisa o que eu acho mais interessante na criação, e talvez por isso publico muito pouco, há bocadinho foste injusta para o João, porque ele trabalha muito mais do que eu. Disseste uma obra longa, o João tem 10 vezes mais livros do que eu, acho eu, não sei. Sim, mas ele trabalha muito mais do que eu não. Eu não. Eu tenho 5 romances nestes anos todos, mais nada. Mas às vezes... Sim, mas não é só isso. 5 romances é bastante. Sim, eu também acho que sim, mas pronto. Olha o Raghunath Assar. Sim, essa é a minha inveja.
Essa é, mas assim, sim, dois. mas esse romances tem duas novelas, E no entanto, novelinhas, não é? e no entanto, não é? E, Não, no mas entanto, se calhar, é que eu ficávamos bem. Mas ele, sim, Só se lesse mas no final do ano ele à tem uma sala. fazenda, não é? Quem tem uma fazenda não precisa de escrever É uma livros. chácara. Tem uma, Uma chácara. Uma chácara. mas eu agora Tá bem, também tenho mas um ele tem uma terreno fazenda, grande tem para animais. plantar, portanto eu Olha, posso... portanto, já tem paisagem. Eu já tenho Cá está, terreno o Raduan grande para Assar plantar, tem uma exato. paisagem, escreve menos. A Dulce tem um Já tem terreno, terreno. escreve menos do que tu. Eu que só tenho um apartamentozinho. Mantém em Lisboa, num pequeno apartamento. Eu só a jardinagem leva metade do tempo, mas pronto. Mas eu estava a dizer, agora não brincando, que é, o que eu acho interessante na criação, na literária, é esta possibilidade de ser outro. Ou seja, o que me interessa é exatamente fugir de mim. É não saber, ou seja, nós todos... Isso talvez justifique aquela questão do estilo, não é? Exatamente. Vais mudando. É isso. Por um lado, maço muito. Maço. Ou seja, se eu agora me dissesse outra vez para eu escrever na voz de um adolescente de 15 anos, eu não conseguia, porque me maçava, eu já sei fazer aquilo, portanto eu não quero tornar aquilo. Ou seja, não quero. Nem consigo sequer. Mas, por outro lado, eu acho que todos nós somos obrigados a tornar-nos acho que nós, de facto, o Eugénio Pessoa tinha razão, somos múltiplos, todos nós, os que escrevem e os que não escrevem, os que dão conta disso e os que não dão conta disso. E depois, a sociedade, a educação, constrangimentos económicos, familiares, enfim, é uma lista enorme, obriga-nos a existir num formato. É uma espécie de... esta maneira de nós nos organizarmos socialmente eu quero acreditar que daqui a um século vão pensar assim, aquilo correu-lhes mal, correu mal. Porque o que nós somos educados etapas, não é? Tens que fazer isto, tens que aprender a ler, tens que fazer a escola, tens que fazer isto, depois tens que arranjar o emprego, depois, entretanto, tens que casar, depois tens que ter filhos, depois tens que arranjar... E desembocas nisto tudo na reforma. Quando entras ali num túnel... E na morte depois. Não, mas ainda tens ali uma coisinha da reforma. Se tiveres. Sim, agora também, mas pronto. E de repente estás em piloto automático, ou seja, estás numa espécie de carris, ou seja, não sais. E os que caem fora do sistema prejudicam-se muito. E nós nem sequer exploramos, a maioria de nós, os tais adultos, os que não brincam estas coisas, nem sequer exploram os outros que poderiam ser. Os muitos outros que podem ser. E o que me mais... Aliás, tenho alguns textos sobre isso, em coisas mais pequenas, em contos. Aliás, há um conto que eu uma vez escrevi para o Jornal de Letras em que sou eu a falar com a que eu matei. Porque eu podia ter sido outro. Eu tirei Direito. Também tu? Eu tirei Direito, também eu, Brutos. Isso. Exato, eu tirei Direito. O meu pai, claro, queria que eu fosse uma advogada, queria que eu tivesse... Aliás, ele dizia, a primeira enxada para a vida, não é? Esta ideia de um curso sério que era a enxada para a vida. Eu podia ser essa outra. E, na verdade, muitas vezes, quando estou com as minhas colegas de curso, que têm umas vidas completamente diferentes de mim, e que as leva a dizer muitas vezes, ainda bem que nós não temos talento especial, porque todas vivem bastante melhor do que eu, na verdade, eu avisto esta outra que podia ter sido. Não é? Eu avisto-as na vida delas, nas profissões delas, nas angústias delas, eu avisto ainda a outra, a que eu tive de matar há muitos anos para me tornar esta e as muitas outras. Portanto, talvez por pensar isso, na escrita, o meu desejo é exatamente esse desdobramento. E acredito que a Marlise nisso tenha razão, o meu estilo é exatamente o andar, ou seja, talvez as pessoas, os leitores muito insistentes consigam ver, acho que há obsessões, pois ela continua a estudar o meu trabalho, descobriu obsessões, como a memória, como o tempo, como os detalhes, que isso... A memória basta ler 2. Exato, para perceber. exato. Que Pronto. Mas, na verdade, está lá muito escondido. Não tenho... Mas eu acho que, por exemplo, o Campo de Sangue, eu percebo. De facto, é um romance muito diferente. Agora, o Retorno e o... Eliot. Sim, o Eliot, eu já conseguiria descobrir que era a mesma. Sim, que era o mesmo escritor. Era isso, pois. Desconfio que sim. Portanto, até pelas obsessões, não é? A memória é um tema muito presente nos dois eu livros. sou como Agora, pessoa, o Campo de pior Sangue, pessoa para não. falar nisso, Não, mas, claro, mas acho que talvez não seja assim tão evidente. Pelo menos para os académicos não é assim tão evidente. Porque é muito...
E repara, isto não é uma vantagem, isto Por é causa do também Campo de Sangue, eu não sei porquê, eu tenho a edição que saiu no Brasil, imagina. Não sei porquê. Qual? A Campo tua de edição? Sim. Não sei. Não sei como é que foi lá parar a Foi casa. lá parar a casa. Foi lá parar a Alguém Não o sei. deixou lá. Mas tem edição brasileira. É igual à portuguesa. É igual à portuguesa? Não são Deixem-me alterados. pôr ordem nesta mesa. Exatamente. Estamos aqui a falar como se fosse num café. Eu, no outro dia, teria feito anos o Samuel Beckett e eu dei de caras com uma frase dele em que ele diz: You and your landscapes, vocês e as vossas paisagens. Tell me about the worms. Falem-me das minhocas, não é? Dos vermes. Dos vermes, de quem está infiltrado. Tendo em conta, eu tinha aqui isto na dúvida de parte se é ou não puxar pelo Beckett, por esta frase que eu achei particularmente interessante. Quer dizer, tudo é interessante no Beckett, mas me apanhou num momento em que eu sabia que vinha para um lugar em que iríamos falar de paisagens e, portanto, apanhou-me no momento certo e achei que agora, tendo em conta o que vocês disseram, desse não condicionamento e de se deixarem ir atrás daquilo que vos é proposto pelos vossos amigos imaginários, pelas vossas próprias personagens. Vocês optam pelos worms, João? Pois o Beckett é um caso muito particular. Sim, mas não é preciso falarmos do Beckett. Não, Podemos só mas é engraçado aproveitar-nos dele. Não, mas é engraçado porque está ligado a isto. A primeira vez que li o Beckett é um conjunto de histórias que ele tem que se chama Three Novellas. E é um livro muito difícil de encontrar. Já não é lá nenhum, não sei porquê, não sei porque a editora que ele tinha em Inglaterra faliu ou não sei o quê. E os contos eram muito interessantes porque eram contos mesmo... O último conto era de um tipo que se suicida dentro de um barco em que ele começa a fazer furos no barco e começa a submergir e vê os fogos assim à distância e a paisagem a arder. Estás a ver? E lembrou-me muito porque neste último livro que publicámos, a paisagem é um tema muito interessante. Porquê? Porque as personagens, às vezes eu tenho amigos imaginários. Noutras tenho amigos imaginários que são pessoas da vida real, que depois são transmutadas para personagens de ficção. Isso às vezes... Já assumiste isso várias vezes? Aliás. Sim, às vezes acontece porque eu não tenho assim tanta imaginação e como escrevo muito porque... Pronto, feliz ou infelizmente, isto para mim é um ofício profissional, não é? Portanto, é uma coisa que há uns livros que eu tenho mais orgulho que outros, obviamente, que me saem mais do pelo, outros que escrevo mais porque já são uma sequência de coisas, mas tenho orgulho neles todos, menos um ou dois que preferia não ter publicado, talvez 3, porque são percalços, acontece. Mas este novo livro, por exemplo, o Inventário da Solidão, é uma história que começou quando eu tinha 20 e poucos anos e fui viver para Londres. Pronto. Eu, na altura, eu cresci numa família muito de esquerda, muito não sei quê, mas depois a percepção que as pessoas têm de mim não tem nada a ver com o que foi a minha vida. Eu cresci nessa família, mas os meus pais separaram-se quando eu era muito novo e eu fui viver com a minha avó. E, portanto, o som da minha infância, a minha avó era costureira, a minha tia-avó era costureira, a minha outra tia-avó também era costureira, eram todas costureiras. E o som da minha infância é a minha avó com a máquina Singer, com aqueles pedais que eram planos, faziam assim, não é? Era tac, 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 não sei o quê. Isto também era giro como ritmo, não é? E, portanto, eu cresci neste meio... A minha avó foi para Lisboa em 1940, vinda de Setúbal, era uma mulher paupérrima, e continuou pobre, quer dizer... Tua avó paterna ou materna? Materna. E foi viver para a Estrela, que em 1940 era um bairro pobre, imagina. E hoje em dia é dos bairros mais caros do país, como as coisas mudam. Há lá um prédio pobre, que é o meu. Não, o Pessoa até tinha uma coisa acerca disto. A Irene Lisboa também viveu lá num prédio muito pobre nessa altura. E acho que o Saramago também teve acho que um apartamento ali na Rua da Estrela, sim. Bom, e então, eu quando fui para Londres, era o primeiro da minha família a sair fora, não é? Isto em 1998. Nessa altura as pessoas... Eram poucas as pessoas que iam estudar para fora, esta coisa da escapadela de fim de semana não existia, os voos eram caros. Eu sou do tempo, somos todos, em que a gente fumava nos aviões, que é a ideia mais estúpida que o ser humano alguma vez teve. Tipo, ok, vamos fazer aqui uma secção para o pessoal poder fumar com isqueiros dentro do avião. É ridículo, não é? Portanto, o mundo mudou muito, mas nesse tempo... Era assim, portanto, eu fui para Londres em 98
Eu lembro-me de chegar à Inglaterra e eu tinha uma mala enorme que a minha mãe me tinha oferecido, que era cor de laranja. E eu levava a mala e sabia mais ou menos o que é que tinha metido na mala, mas quando comecei a levar a mala de casa para o aeroporto e depois de Heathrow para a residência de estudantes, a mala ia pesadíssima. Percebi, o que é que eu tenho aqui dentro? E quando abri a mala e cheguei à residência de estudantes e abri a mala, estava cheio de tachos, panelas e frigideiras que a minha avó tinha enfiado dentro da mala, tipo, com medo que eu não cozinhasse, que eu não comesse. Pai, fiquei assim, para aquilo, pensei. De facto, venho aqui de um meio muito protegido, não é? Mesmo que seja por pessoas que tinham muito pouco, não é? Quer dizer, a minha mãe tinha muito pouco até se casar com o meu padrasto, quando eu tinha 4 anos, e o meu padrasto é o que se chama hoje em dia agrobeto, então ele tinha mais possibilidades e etc. Mas pronto, isto só para encurtar, quando cheguei a Londres, deparei-me com um mundo que eu desconhecia, não é? Com uma realidade, com paisagens que não eram as minhas, com pessoas que tinham muito mais, me pareciam todas muito mais avançadas na vida que eu, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Estávamos nós convencidos. Não, isto para 98, Exato, e o mundo lá fora já tinha ido noutra, não é? que... Sim, e portanto o livro acaba por recorrer a essa experiência, mas também recorre a um cenário que eu não vivi, que é o de Londres de 1981, um ano e meio depois da Thatcher chegar ao poder, não é? E esse tempo é muito interessante porque a Inglaterra já estava numa recessão económica muito grande. Quando a Thatcher entra no poder e enceta uma guerra radical contra os sindicatos, foi o descalabro económico total, a inflação disparou. E quando as cabeças cá de cima fazem coisas, quem sofre normalmente são os mais desfavorecidos. E, portanto, Londres tornou-se uma paisagem a ferro e fogo, em que em Brixton, no sul de Londres, houve uma série de incêndios e motins provocados pela população afro-caribenha que começou a ter conflitos com as autoridades, não é? E com razão. E, portanto, eu queria que, ao mesmo tempo que a história ardia, que a paisagem por trás ardesse. Portanto, às vezes é uma seleção muito própria de, ok, eu tive esta experiência e conheço isto, como dizia a Dulce, conhecer a matéria que se está a falar emocionalmente, mas depois poder colocar num cenário que não vivemos. Eu gostava de ter vivido esse cenário, nem que fosse durante um mês. Por exemplo, a Inglaterra de 81, ou Nova Iorque de 73, ou a Cidade do México dos anos 60, sabes? E, portanto, nos livros podemos fazer isso. Exato, são as paisagens reais e as imaginárias, não é? Mas não me falaste das worms, dos vermes. Eu não percebi a pergunta. Não sei o que é que... acho que percebi, mas não percebi, não sei. Se calhar podes passar à Dulce. Mas eu acho que, de qualquer maneira, vocês já falaram um bocadinho sobre isso, não é? Que não estão condicionados não se deixam condicionar à partida, mesmo que nós, leitores, depois achemos que aquela paisagem, naquele contexto, é personagem, naquele livro é personagem e influencia as personagens que vocês criam. O leitor pode achar isso, mesmo que vocês não tenham dado conta quando escreveram, não é? E esta questão de deixem a paisagem, contem-me o subterrâneo, não é? Eu penso as pequenas coisas do subterrâneo, os pequenos bichos, não é? Eu penso que, não sei, eu não estou a ver o contexto da frase e as frases também têm o seu contexto. Mas talvez mais do que, e se for isso estou completamente de acordo, mais do que o subterrâneo, é o insignificante, é o desprezível. O que eu acho que... Eu escrevi um conto há muito, muito tempo, que se chama Retrato de um Jovem Poeta, foi a primeira vez que eu participei como escritora, numa coisa a falar como escritora. Foi nas correntes de escrita... Comecei bem, de 2005, talvez. Portanto, eu já tinha escrito o primeiro romance há uns anos, mas como tinha sido a menina acontece, pronto, não se tem lugar nos sítios sérios. E depois escrevi o segundo livro e fui lá apresentá-lo e então puseram o nome daquelas mesas. Os sítios sérios também são discutíveis. Exatamente, também são paisagens, mas neste caso é de contextos profissionais que também os têm, também é uma outra coisa, é uma outra questão. E então, o homenageado desse ano era o Herbert Welder, lá naquela revista que faziam. E motivada por ser ele, e eu era, de facto, muito mais nova do que sou hoje, obviamente, e quis fazer uma metáfora à criação, porque é uma coisa que me
que me incomoda, quer dizer, não é que me inquieta. O que é que me aconteceu? Ou seja, porque para mim eu encaro isto de gostar de escrever como, eu não encaro como uma benção, nem como um dom, nem como nada de bom que me aconteceu. Eu encaro como uma limitação terrível, porque o facto de eu desde também muito cedo decidir, vá-se lá saber porque queria ser escritora, limitou-me imensas escolhas todas, porque tudo me parecia desinteressante a não ser aquilo que eu queria fazer. E, portanto, o que é tão bonito, tem uma vocação tão cedo. Não, para mim foi uma limitação, mesmo eu estudei mal, fui uma estudante bastante relaxada, só fazia tudo em externa. Ainda bem, mas porquê é que haverias de... Porque depois, olha, o João ainda tem a música, eu não tenho mais nada, sabes? Não tenho rigorosamente mais... a não ser as histórias, a ficção, que pode ser em livros, em filmes, em séries, etc. A não ser este mundo do faz de conta, eu não tenho mais nada. E a jardinagem, que é outra coisa que não tem nada a ver, e os cozinhados não têm nada a ver. Mas tirando estas coisas, ou seja, em termos intelectuais, o meu interesse todo está ali, ou seja, está nas histórias, está na coisa. Bem, mas então, no retrato do jovem poeta, a história é uma velha que está fechada. Tu leste isso nas correntes, desculpa. Não, eu li outro texto sobre... Escreveste para a revista das para a correntes. revista. Nas correntes li... Nas correntes também era sobre a ficção e sobre a criação. Ele veio uma maçã. Portanto, eu estava muito aflita porque eu ia falar com não sei quantas pessoas que já tinham um nome enorme e gigantesco. E eu estava muito aflita, era a primeira vez que eu ia falar e eu pensei, eu faço alguma coisa assim esquisita ou então eu vou ser completamente ignorada por aquela gente toda, enfim. E então levei uma maçã que tirei da mesa do pequeno almoço e perguntei ao público, que me ouvia, o que era mais real. Se era a maçã que estavam a ver ou aquela que dizem que Adão trincou no paraíso. E a maior parte das pessoas tende a dizer que é aquela que está a ver. E é falso, porque a maçã do paraíso, é o que o Adão trincou, perdura, exatamente, é eterna. Não se decompõe, não é comida e mais do que isso, existem muito mais cabeças do que aquela maçã que aquelas pessoas, que eram umas 100 ou qual estavam a ver. E, portanto, E provocou um grande sarilho que nos formou a todos, não é? Exatamente, também isso. Mas, acima de tudo, é isto. Ou seja, a família dos Maias é mais real do que a minha, porque a minha é conhecida por mim e pelos meus primos, etc, etc. E a dos Maias já vai com não sei quantos séculos e com não sei quantas cabeças. E, portanto, aquilo que eu disse há pouco, nós existimos, somos os nossos pensamentos, o que existe na nossa cabeça é muito mais real do que as outras coisas. Portanto, já era sobre isso. Mas, voltando ao retrato do jovem poeta, então havia uma velha, e ainda está, isso está na minha coletânea de contos, e devo dizer, foi dos meus primeiros contos, e é dos meus preferidos, ainda que toda a gente me diz, não percebo nada do que é que o conto trata, e muito menos o título. Porque é uma velha que está fechada numa casa, e vai-se contando o dia-a-dia da velha, a velha tem o cão, e o cão todos os dias vai buscar comida para a velha. Então, um dia traz um pombo, outro dia traz isto, outro dia traz aquilo. E pronto, a velha e o cão vivem lá isolados, ninguém quer saber nem da velha nem do cão. Até que o cão, um dia, rouba a perna de um bebê. E quando o cão rouba a perna, ou seja, arranca uma perna do bebê, leva para a velha, a coisa complica-se, claro, é morto, etc, etc. E para mim isto, na altura, queria claramente dizer essa coisa da arte, ou seja, a maior parte das vezes nós estamos a lidar com insignificâncias e por isso é que o Estado nos pode pôr no orçamento da cultura, a todos incluídos, nem chegamos ao... Agora não sei, este orçamento é quanto? É zero quanto? Não é nada, achas? Isso é uma loucura. 1% era o que nós queríamos. Nós nem exigimos mais que isso. Mas andamos ali naquela... E repara, é toda a gente. É a literatura, é a música, é tudo. A pintura, são os que existiram, são os que estão... Todas as disciplinas artísticas, nem 1%. Sim. Nem isso. Portanto, isto vê a grande importância que nos dão, não é? E somos imensos. Exato. E, portanto, agora, o que é fundamental é esta ideia... O que é importante para mim é esta ideia que de quando em quando a arte toca em coisas de tal maneira fundamentais que abanam o mundo, ou seja, o que nós somos hoje, como nos apresentamos, começou na cabeça de alguém que imaginou que o futuro podia ser diferente. Quer dizer, e nisto também já estou a incluir os cientistas como artistas, ou seja, estou a incluir toda aquela gente que não se conforma com o real, não se conforma com o que nós vemos, não se conforma com aquele argumento. Já a pessoa dizia isso, não é? Não se conforma com... Sempre foi assim, mas porquê que não se muda? Esse é o pior argumento que é, sempre foi assim. Portanto, nesse sentido, eu acho que nós artistas estamos condenados a tratar do que os outros acham insignificante,
acham ridículo. Eu reconheço que eu se não conhecesse melhor Acham um bocadinho... absurdo, não é? Já que falamos Sim. também do Beck. Exatamente. Eu achar-me muito ridícula. É como digo, quer dizer, acho que todos nós, com um bocadinho, todos nós que nos dedicamos a tentar, eu digo muitas vezes isso, se os padeiros parassem, era um problema, se os engenheiros parassem, era um problema, se os médicos parassem, era um problema, se os artistas parassem, não era problema nenhum, no presente. Porque nós, de facto, o nosso trabalho não é sobre o cotidiano, não é do dia-a-dia. Isso é a velha discussão da inutilidade, não é? Mas o futuro seria incomparavelmente mais pobre. Porque é exatamente o que serve é essa ponte com um devir, com uma coisa que está por vir. E, portanto, sim, acho que ele, se for nesse sentido, sim. Se for no sentido do subterrâneo, isso essas coisas mais, digamos, do escondido e tal, Não, sim. isso acho que já está a ser um bocadinho... É evidente que sim, não é? Portanto, não, Sim. tem que ser outra coisa, não é? Sim. Há pouco o João disse um escritor, uma escritora, e tu no outro dia apresentaste um livro de poesia, Sim. de Raquel Nobre Guerra, e ouvia-se muito mal, no sítio onde eu estava, ouvia-se mal o que tu disseste, mas às tantas levantaste uma questão que tem que ver com, e que tem que ver também com o assunto que nós já falámos aqui, que é reconhecer um estilo. Achas importante descodificar num livro, que um livro é claramente, chamemos-lhe, uma paisagem feminina, ou seja, que aquele livro foi escrito por uma mulher e que não poderia ter sido escrito por um homem, ou isso vai contra aquilo que tu disseste naquele dia, Exatamente. que é, não deve haver essa marca. Não. Eu não acho que deva haver. Claro que um grupo Mas é que não achas que há uma inevitabilidade? Cada pessoa escreve com tudo o que tem. E se calhar ser mulher ou homem escreve com isso. Obviamente que escreve com isso. Mas o mais interessante é eu poder ser um homem e o João poder ser uma mulher. Ou eu poder ser um transexual, ou eu poder ser o que for. Ou seja, eu poder ser um velho de 80 anos, poder ser uma menina... Sim, mas eu não digo naquilo, nas personagens, naquilo que são as personagens e naquilo que tu gostavas de poder transformar através delas. Eu digo mesmo no modo como se escreve. Por exemplo, eu, enquanto leitora da Agostina, tenho a certeza absoluta que eu leio os romances da Agostina e tenho a certeza absoluta que nenhum homem seria capaz de escrever aquilo. Mas isso lá está, é porque os temas, e vamos lá ver, isto é um assunto para mim muito caro e bastante complicado, ou seja, é um assunto que leva o seu tempo a desmontar. Porque se nós vamos para esta coisa, que há um mundo feminino e um mundo masculino e que nenhum homem consegue e que nenhuma mulher consegue, podemos estar a dar razão à outra corrente toda que diz que há uma diferença muito grande entre homens e mulheres e normalmente é no sentido prejudicial às mulheres, que são mais emocionais, os homens mais racionais. As mulheres isto, é como aquilo, todas as mulheres cozinham, mas depois os grandes chefes são os homens, todas as mulheres não sei o quê, mas depois o homem é que não sei o que mais. Eu não acho que haja diferença de capacidade, há diferença de experiências, claro. E depois acho que um grupo silenciado, seja ele qual for, seja durante muitos anos, seja as mulheres, e as mulheres nem foram assim tanto comparado com outros grupos, seja, por exemplo, os homossexuais, seja, por exemplo, os negros, etc., quando tomam o poder, tendem a carregar um bocadinho naquilo que eu chamo de ativismo, ou seja, dizer, chegou a nossa vez e agora quero dizer isto e agora quero dizer aquilo. Eu espero que isso volte ao equilíbrio, ou seja, eu quero acreditar no mundo em que a obra literária vale por si, independentemente de ter a tal paisagem feminina, que nem sei bem o que é. Até o Manuel Alberto Valente estava convencido que eu era um homem. Isto porquê? Porque eu falei de um assassino e de umas coisas assim. E porque não falei de quê? De bordados? O que é o assunto feminino? Ou de intrigas? Ou de menstruação? O que é isso? Ou seja, o que é que há em... Não é tanto o tema, lá está, não é tanto o tema, não é tanto... a abordagem, por exemplo, o Jefferson Tenório, escritor brasileiro, tem um livro em que ele conta a história de uma rapariga e é muito impressionante a forma como ele se coloca
e aborda todos os temas que supostamente são temas femininos, ou do feminino, desde a menstruação ao crescimento. Portanto, não temos as agruras, temos as agruras de uma rapariga a crescer. Já lemos muitas vezes agruras de rapazes a crescer, e normalmente são escritas tanto por homens como por mulheres. Ali o grande espanto é Sim, eu sei. ter aquele livro escrito por um homem, porque não é tão habitual. Inês, mas isso, quer dizer, também já é uma conversa um bocadinho, quer dizer, o Flaubert fez isso com a Madame Bovary, quer dizer, não pode haver um homem mais entediado com o casamento do ponto de vista de uma mulher do que o Flaubert, não pode, e já foi há não sei quanto tempo, e mudou o romance. Portanto, é óbvio que nós conseguimos, na verdade, esta questão de chegar ao outro, nós não somos, digamos, homens e mulheres, não somos assim tão distantes, nós estamos sempre a avistar-nos uns aos outros, até basta ver que os homens todos nascem de uma mulher, portanto, ou seja, há muito convívio entre nós, portanto, não somos assim tão diferentes. Eu diria, por exemplo, espanta-me mais de grupos mais minoritários, por exemplo, como os índios ou como os negros, quando começaram a escrever, ou seja, há maior afastamento de vida, não é? De hábitos, do que propriamente esta questão de homem e mulher, porque o homem e mulher nós sempre tivemos exemplos ao longo da literatura de contaminação. E não acho que isso, e acho que para nós mulheres, eu percebo o esforço, eu percebo isso. E que muitas de nós digam, não, chegou a nossa vez e agora... Por exemplo, eu acho horrível uma mesa só de mulheres. Eu no outro dia convidaram para uma mesa só de mulheres, eu não sabia. E eu disse, eu estou envergonhada. Mas agora chegou a nossa vez. Não chegou nada à nossa vez, chegou a vez da igualdade. Então, se fosse uma mesa só de homens, o que é que achávamos? Que era horrível. Então, porque é que uma mesa só de mulheres há de ser E uma boa? mesa só de negros, o que é que achavas? Também acho mal, porque a ideia, quando tu corriges para a igualdade, corriges para o equilíbrio, não é? Foram maus, então vamos repetir o modelo e vamos ser nós agora maus à vez. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E depois as mulheres ficaram zangadas comigo. Ficaram muito zangadas comigo, porque achavam, aliás, isto passou-se no Brasil. Tanto tempo, tanta luta e afinal queres homens. Aliás, eu depois no lançamento que lá fui fazer, disseram que estavam a fazer uma feminagem e eu nem percebi o que era aquilo. Pensei que me iam pôr inseticida ou qualquer coisa. E depois é que percebi que era uma homenagem, mas para tirar a palavra ao homem do início, que nem é o caso, estavam a fazer uma feminagem. Sim, mas isso pronto, já... isto bem, dá ali uma volta. Já estamos num nível... Não, mas repara, isto são pessoas que eu acredito que partem de muito boas intenções. Porque esse é o problema do desequilíbrio entre grupos durante muito tempo silenciados. E pronto, agora estamos aqui num desequilíbrio grande que o João está muito caladinho. Pois está. Não, mas eu já lhe ia passar... a palavra, não relativamente a estas questões, mas... E tentando voltar à paisagem da qual vocês têm andado a fugir, muito habilmente, voltando à paisagem, queria-te perguntar, porque também já sei que provavelmente concordas com a Dulce nesta questão, desconfio que também te interesse a igualdade e não propriamente esta questão de... Até porque tens personagens femininas, portanto... Pergunto-se se enquanto... Eu não tive sequer muita oportunidade para viver a coisa de outra maneira. Eu sou filho de... Eu cresci com mulheres à minha volta por todo lado. Eu tenho uma irmã gêmea, uma mãe, uma avó, 5 tias-avós, as figuras masculinas... Sim, mas há pessoas a quem acontece isso e depois sentem necessidade de fugir. Sim, também percebo isso, mas não tive muita oportunidade sequer de ser de outra maneira. Não. Sim, mas gostava de te perguntar, estamos quase a terminar, se quer enquanto escritor, quer enquanto leitor, não é? Porque, acima de tudo, quem escreve antes de ser escritor, é um leitor. Se há paisagens que te incomodam, ou seja, se tu largas livros, por exemplo, eu vou dar, para ser mais concreto e para se perceber aquilo que eu quero dizer, eu, no cinema, não suporto westerns. Quem? Westerns. Não suporto. Não aguento, nunca consegui. Escrevi um livro sobre cinema há pouco tempo, que ainda não saiu, e descobri um western que gostei. Rapidamente me esqueci do livro e... Ajuda? E não suporto westerns.
E a minha pergunta... Sim, mas isto era só para dar um exemplo concreto. Se há alguma paisagem que te faria largar um livro por atrapalhar... Sim, há certas coisas que eu não... Ou por ser muito impositiva. Sim, há certas coisas que eu não tenho muito interesse, não é? Se me puseres à frente um livro ou uma série histórica, tipo... Como é que se chama aquela série em que os criados vão lá em baixo e as mulheres lá em cima? Sim. Não. Não, há uma famosa, como é que se chama? Downton Abbey. Pronto, o Downton Abbey é o tipo de cenário sim, que não me sim, interessa sim, nada. Não tenho interesse nenhum, não me interessa nada as histórias palacianas, nem a Guerra dos Tronos, não me interessa nada aquele tipo de intrigas e coisas, não tenho muito A interesse. Guerra dos Tronos que vem É uma coisa do palaciana. Tolkien? Não, Não Tolkien vem, isso é o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. Pronto, esse tipo de coisas não, mas Lá eu está, universos que eu confundo. tendencialmente gosto de me colocar em paisagens que são desconfortáveis, porque quer dizer, não é que eu queira fazê-lo, mas acabo por fazê-lo. Mas enquanto leitor e enquanto escritor? Enquanto ser humano, a Dulce falava há bocado das minudências, das coisas pequeninas, não é? Essas são as coisas que me levam a escrever, não são os grandes temas. Eu não me passo pela cabeça a acordar amanhã, vou escrever um livro sobre Deus, ou sobre a Segunda Guerra. Pá, não tenho capacidade para essas coisas, isso é para os comentadores, eu não sei o quê. São coisas pequeninas, não é? Por exemplo, no último ano e meio, agora parei, decidi que queria começar a jogar pádel. Não sei porque é que tive esta decisão estúpida, mas decidi, pronto, olha, vou começar a jogar pádel. Porque o teu padrasto é agrobeto. Pois sim. Então inscrevi-me numa coisa de pádel e não sei o que mais, e lá fui eu, e depois não consigo fazer as coisas com moderação. Agora já estou melhor, mas nessa altura não consegui. Então ia às aulas às segundas, quartas e sextas, depois aos fins de semana ia a torneios de pádel e não sei o quê. E depois começava a irritar-me muito nos jogos, zangava-me com as pessoas. Porque também... É assim, eu estou em mais ou menos boa condição física, sou alto, sou magro, e perdia jogos de tareias com indivíduos que... Andavas à tareias? Não, perdia jogos, levava grandes tareias de indivíduos com... Não era no fim do pádel que te zangavas? Às vezes diz que o pádel é o ténis para gordos, não é? É um bocado assim, é isso. E é mais ou menos a realidade, não é? Portanto, pessoas que não têm muita condição física conseguem jogar pádel de uma maneira muito eficaz, porque têm que se mexer pouco. Mas há muitas regras. Não sei, sim, há aquelas montes de coisas regras. de quando bate. Há montes de regras, sim. E então eu chateava-me com as pessoas, irritava-me e não sei o quê, e depois começava a arranjar problemas e pronto. E isto foi uma sucessão até que... pancada. Não houve, mas houve discussões, eu não gosto de ter conflitos, mas depois irrito-me. Eu acho inaceitável eu perder um jogo de pádel com um tipo que tem menos de 30 centímetros que eu e mais de 30 quilos. Não aceito. E, portanto, eu ficava irritado e não sei o quê. Mas o último jogo de pádel que joguei, que foi há 6 meses, foi com 3 chinesas. Na verdade, a minha companheira de corte era chinesa e chamava-se China, que era uma coisa estranha para mim. E as outras... em Portugal? No Clube 7. Sim. E as que estavam do outro lado do corte, as adversárias, eram a Sofia e a Paula, mas eram chinesas. Eu fiquei um bocado confuso. Levei uma tareia, porque elas... Aquilo parecia aos Jogos Olímpicos, elas dançavam no ar e estavam em piruetas, saí de lá, levei com uma bola na cara, que saía a sangrar e tal. Foi um desastre. E desisti do pádel, porque percebi, eu estou aqui numa paisagem que me é altamente desconfortável. Mas ir à piscina também, eu consigo arranjar problemas numa piscina pública. E já arranjei. Eu já fui chamada à direção do Homes Place de Padas Amoreiras 2 vezes por arranjar conflitos na piscina. Pronto, mas isso são porque as pessoas também não fazem como eu quero nas pistas, não sei o quê. E portanto, estes conflitos do dia-a-dia, não é? És um tirano do desporto. Não sou tirano, mas, por exemplo, há lá um senhor na piscina do Homes Place, eu vou lá para aí há 7 anos, e ele insiste em aquilo tem só 3 pistas, é uma piscina pequena, e o tipo insiste em estar na pista do meio com 2 pesos, a bater na água. Eu estou ali para nadar, não estou ali para levar com água na cara. Então o gajo foi... Portanto, para ti, o gajo foi parar um livro meu. Qualquer cenário pode ser uma paisagem. É uma personagem, ele. Não, o homem é uma personagem, sim. Chama-se o frenético. Sim. E as senhoras da hidroginástica também lá estão nos livros. Porque essas então ainda são piores, porque essas fazem hidroginástica e depois ficam na água a nadar, não sei o quê. E eu marco na aplicação. São péssimos para o moderador.
O que eu te estava a dizer era, se qualquer cenário, então, pode ser uma paisagem. É interessante porque, sim, são paisagens e normalmente aquelas que são agrestes, como estas, para mim, por exemplo... É que eu estive a ouvir o Carlos Reis a falar do levantado do chão e das paisagens do Saramago, portanto, eu estou a tentar... Não havia Holmes Place, quer dizer, não havia paddle, não é? Portanto, estou a tentar que alguém me dê uma paisagem. Mas estas são as paisagens que eu frequento hoje em dia, são sei, paisagens onde... Não, e claro, e há as paisagens da cidade, há as paisagens rurais e há de tudo na literatura. Mas o que é giro depois é a transposição disto para o literário, não é? Porque depois, por exemplo, as senhoras da hidroginástica que não saem da piscina quando deviam, que também estão nos livros e são as paralíticas. É o nome delas no livro. Estou muito ofendida. Estás de hidroginástica? Não acredito. Eu já Olha, fiz. mas já, aquilo de ginástica não tem nada. Estar assim na água com uma musiquinha não é ginástica. Não imaginas. Aquilo faz muito bem às pernas. Não, eu respeito muito as pessoas todas que vão à hidroginástica, exceto aquelas do Holmes Place das Amoreiras, porque de facto portam-se muito mal e pá, pronto. Portanto, um ginásio pode ser uma paisagem Altamente também. literário, sim, isso é. Sim, há todo um rol de interações humanas e de pequenos atritos. E eu acho que o literário depois é feito destas coisas. Não é feito de nós estarmos bem com o mundo e confortáveis. Nasce do desconforto. Sim. E o desconforto é vai diário. um bocadinho... Mas olha, para mitigar a tua raiva às senhoras de hidroginástica... Não, mas é só aquelas, não é mas ti. eu vou-te contar uma história que aconteceu há muitos anos, quando eu andava... Agora já não ando, não tenho piscina nenhuma lá. Porque lá está todo o campo e não há piscinas, portanto ando... Mas, tens de construir a tua. Exato, tenho que construir a minha e tal. E então estavam lá as senhoras todas, não sei o quê, e eu era de facto a mais nova, porque as senhoras todas tinham muito mais anos do que eu. E depois nós tínhamos um exercício muito ridículo, que é aquele com os chouriços, que é para flutuar. Pois é e isso que tal. eu não percebo. E pronto, Ficam com em chouriços certa altura assim. estava uma série de senhoras muito idosas e havia uma senhora, depois do exercício, ficou assim no fundo da piscina. Mas também há homens a praticar Espera, hidroginástica, assim lá vocês sabem como... disso. Pois há, mas são muito poucos. Ficou no fundo da piscina com o chouriço, como se estivesse a boiar. E eu disse, aquela senhora não acabou o exercício e tal. E a outra, que era amiga dela, disse, ela está a relaxar. Continuámos no nosso exercício. Eu olhava para lá e a senhora parecia morta lá. Estava morta. E estava mesmo. Ai, que E eu horror. depois, mas continuava, não sei o quê. E eu de vez em quando era a única que dizia, mas a senhora continua lá. Ai, não sei o quê, como quem diz, desmancha prazer. Teve um AVC e não quer colaborar. Mete na tua vida. Então, bem, quando acabámos a aula, a senhora continuou lá. E aí é que a professora decidiu ver. Então a senhora, coitadinha, tinha-se afastado. A senhora não sabia nadar. Tinha-se afastado para a zona sem pé e estava em pânico. Portanto, Coitadinha. E não borrou. ela não se mexia, não gritava, não fazia nada, com medo de se virar e afogar-se. Então estava em pânico. A aula toda nunca mais apareceu. Saiu assim. Portanto, João, quando vires as senhoras da hidroginástica, pensa que pode acontecer isso. E que haja uma que não saiba o que é que nadar. ela deve ter sofrido? A senhora o tempo todo ali. Não saias lá, podes ter que salvar Mas uma a segunda delas. vez que eu fui chamado lá ao gabinete do diretor do Holmes Place foi porque as senhoras da hidroginástica fizeram queixa minha. Não fizeram queixa minha, eu já lá fui 2 vezes. E agora não sei como. A terceira, não sei se me Estamos a cancelou. falar de É verdade, já lá fui 2 vezes. Estamos a falar de pessoas Temos reais. aqui Não, queixas suas, não sei o quê, desculpe lá. Então, claro que tem queixas minhas, quer dizer, então eu marco a aula, chego lá, está cheia a piscina de pessoas da hidroginástica, de senhores da hidroginástica, que não saíram a tempo, epá, eu tenho que dizer alguma coisa, não é? E digo, eu não tenho que tenho problemas em escrever, dizer. eu tenho que escrever. Mas a dizer, eu vou passar a vida a arranjar problemas, não faz mal, eu consigo viver Qualquer com dia eles. vemos o João no jornal. É, Escritor. Homicídio na piscina. Ai, eu adorava continuar aqui a ouvir-vos. Quando desaparecer Obedeçam à moderadora. Olhar Daqui a bocado estão de castigo. com o chouriço à volta do pescoço. Ai, que horror. Venha de fora. Obrigada, Inês, desculpa. Não, divirtam-se, por favor. Está tudo divertido. Nunca tive 2 alunos tão maus, em termos de... 2 escritores tão maus. Reprovados. Tão maus alunos. Agora, se andassem no Liceu Francês, já tinha, ainda nem estavam, antes de chegarem a casa, já tinham uma nota dos professores a dizer que tinham estado na bavardage, que é uma palavra que eu aprendi recentemente, porque o meu filho anda no Liceu Francês, então estou sempre a receber
notas sobre bavardage. Para terminar, porque temos agora a seguir umas iguarias, não é, à nossa espera, e quero agradecer-vos a vossa presença e dizer que essa questão de personagens que incomodam também, eu sempre a puxar para a paisagem, também o Carlos Reis falou há pouco disso em relação ao Saramago, de se procurar não um sítio idílico que nos acolha com conforto, mas algo que nos inquiete. Eu que sou vossa leitora, sei que isso acontece nos vossos livros, portanto, quem ainda não os leu, se é que há aqui alguém que não os tenha lido, não fique convencido que eles não exploram as paisagens enquanto personagens também. Mais uma vez, obrigada, João, obrigada, Dulce, por este bom momento de galhofa e obrigada a todos pela vossa presença.